Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo da semana 2, a segunda edição do nosso tradicional programa da madrugada de domingo para segunda, que é postado na madrugada de domingo para segunda-feira, para quando você acordar no outro dia, você poder começar a sua manhã escutando o podcast Cara dos Esportes, se informando sobre tudo que aconteceu na rodada da NFL. Muito obrigado a vocês ouvintes que escutaram o programa na semana 1. Foi simplesmente o podcast mais escutado da história do podcast Cara dos Esportes. Fico muito feliz com esses números. Vamos continuar crescendo. A gente pode se tornar aqui o podcast mais escutado de NFL do Brasil. O podcast mais escutado, ponto. No Brasil e no mundo. Tem que manter a ambição lá no alto. No programa de hoje vai ter o sorteio de uma camisa. Isso mesmo, uma camisa da Kickoff Store. O link tá na descrição de um Google Form lá que você precisa preencher, né, com seus dados para poder participar. Só que você precisa lá no formulário incluir uma senha. E essa senha eu vou falar em determinado momento aqui do programa. Então não deixe de participar. O sorteio vai ser na terça-feira à noite. Terça-feira agora dia 20. Vai ser o sorteio. Então não perca. Foi uma rodada de muitas viradas, muitos jogos emocionantes, mas nenhuma virada maior que a do Miami Dolphins para cima do Baltimore Ravens. O Miami Dolphins entrou no último quarto, perdendo por 35-14 e conseguiu virar e vencer por 42-38. É a primeira vez que um time entra no último quarto perdendo por 21 pontos ou mais e vira o jogo desde 2011. Nesse período, 711 times entraram no último quarto vencendo por 21 pontos ou mais e todos haviam vencido suas partidas. O Miami Dolphins consegue um feito gigantesco, um jogo espetacular do Tyreek Hill, um jogo espetacular do Jalen Waddle, um grande plano de jogo e chamada de jogadas do Mike McDaniel e a melhor atuação da carreira do Tua, né? Ele terminou o jogo com 36 de 50 passes, 469 jardas, 6 touchdowns, lançou 2 interceptações. No geral, o Lamar Jackson fez uma grande partida também, terminou o primeiro tempo basicamente perfeito, mas não foi suficiente. Um jogo que começou quente, o Devin Duvernay retornou o chute inicial da partida para touchdown, colocando os Ravens na frente. Logo em seguida, os Ravens conseguem interceptar o Tua, mas foi um passe que não dá para colocar na conta do Tua, porque desviou e tudo mais ali. Os Ravens recuperam a bola e mais um sinal de que seria um jogo maluco. A equipe teve uma campanha de mais de 10 minutos, né, que começou no primeiro quarto, terminou no segundo, e eles não conseguiram touchdown, não conseguiram pontos, né? Eles tentaram ali uma quarta descida na linha de 1 jarda, não conseguiram, saíram sem pontos. O ataque do Miami Dolphins fez muito pouco no primeiro tempo, né? Eles saíram da partida ali com apenas 7 pontos. Claro que teve turnover, teve esse drive gigantesco do Baltimore Ravens, né? Que basicamente acabou com o primeiro tempo, mas eles conseguiram um touchdown ali do Tua pro Jalen Waddle, né? Que, assim, o Jalen Waddle, ele tá se tornando um baita jogador, né? E, assim, a comparação dele não é porque é o companheiro de equipe dele, mas ele é muito parecido com o Tyreek Hill. Ele não tem, acho que, a mesma velocidade em linha reta do Tyreek Hill, mas o que ele faz com a bola nas mãos, e ele é muito veloz também, porque o Tyreek Hill é provavelmente o jogador mais veloz na NFL. Então, os dois, assim, a principal diferença do Tua em relação ao ano passado são os reforços. É um play caller mais criativo, é essa dupla de wide receivers que é a melhor na NFL hoje, o Tyreek Hill e o Jalen Waddle. É a linha ofensiva melhor. Eu não vejo, assim, tanta diferença assim no Tua individualmente, né? Tentando ali isolar o desempenho do Tua, né? Eu acho que ele tá sendo muito elevado pelo time ao redor dele. Mas enfim, os Ravens fizeram um segundo quarto fantástico, 21 pontos, como eu falei. Lamar Jackson, primeiro tempo quase perfeito. Ele passou de 100 jardas pelo chão, teve um touchdown de 70 jardas correndo, né? Foram 79 jardas, na verdade. E ele não só teve esse desempenho pelo chão, mas também teve o passer rating perfeito, né? Passer rating é um cálculo, né? Você coloca vários números do quarterback
E a máquina, entre aspas, cospe um número, né? Que vai de 0 a 158.9. E o do Lamar Jackson foi 158.9, ou seja, primeiro tempo perfeito, passando a bola. O terceiro quarto, cada time fez um touchdown ali, né? No terceiro quarto, desculpa. E aí, no último quarto, o Miami Dolphins simplesmente fez 28 pontos, né? Contra apenas um field goal do Baltimore Ravens. Teve um touchdown longo. Na verdade, foram 2 touchdowns longos pro Tyreek Hill, eu tinha confundido ali. E no final, teve o touchdown da vitória pro Jalen Waddle. Grande vitória do Miami Dolphins, que começa 2-0 a temporada. E o Mike McDaniel hoje tem que ser o favorito para o prêmio de treinador do ano. Esse prêmio é muito narrativa, então a narrativa dele é forte, né? Porque, tudo bem, tem os reforços e, assim, não dá para subestimar o tamanho dessa dupla de Jalen Waddle e Tyreek Hill, né? Porque os dois combinaram para 22 recepções, tô fazendo a conta de cabeça agora, 361 jardas e 4 touchdowns. E um teve touchdown de 60 jardas, outro teve touchdown de 59 jardas, né? É um negócio absurdo você ter essa dupla, porque, assim, eles são 2 wide receivers que, como eu falei, né? Eles esticam o campo, porque muitas vezes a gente pensa um wide receiver muito veloz, mas não necessariamente esse wide receiver muito veloz, ele consegue gerar jardas após a recepção, né? O cara precisa ser ágil. Ou às vezes o wide receiver muito veloz, ele não necessariamente tem a capacidade para correr rota e se desmarcar no fundo do campo. Então você tem que mais dar bola rápida para ele e ele produzir. O Tyreek Hill e o Jalen Waddle fazem as duas coisas. Os dois são ágeis, os dois são ultra velozes e eles estão maximizando, me permita o pleonasmo rapidinho, eles estão maximizando ao máximo o Tua Tagovailoa junto com o Mike McDaniel. Do lado dos Ravens, muito decepcionante o desempenho do segundo tempo. Tem a questão das lesões, né? A equipe perdeu o Marlon Humphrey ao longo do jogo. O Marcus Peters foi o cornerback queimado num dos touchdowns longos. O outro foi o rookie, o Jalen Armour Davis, que entrou no lugar do Marlon Humphrey, né? É um pouco o mesmo que os Ravens passaram na temporada passada em termos de lesão. Mas assim, ao menos que 15 jogadores seus sejam baleados durante o jogo, literalmente baleados, não tô falando baleado no sentido de sentir uma lesão, você não pode entrar no último quarto vencendo por 21 pontos e perder o jogo. Então uma derrota pesadíssima para o Baltimore Ravens e uma grande vitória para o Miami Dolphins. Vamos falar agora da segunda grande virada nesse domingo, essa com direito a onside kick recuperado, né, que é raridade nos dias de hoje. Os Browns chegaram a estar liderando o jogo por 30-17 contra o New York Jets, mas levaram a virada depois que a equipe dos Jets fez um touchdown, recuperou o onside kick e selou a vitória com uma interceptação para cima do Jacob Brissett, placar final 31-30, e acho que é aquela coisa, o Joe Flacco, né, ex-quarterback do Baltimore Ravens há muito tempo, ele viu o Cleveland Browns do outro lado e voltou a ser o Joe Flacco do auge, né, ele acertou 26 de 44 passes, 307 jardas, 4 touchdowns, e sem esse desempenho fantástico, os Jets não teriam vencido. Os Browns têm problemas, claro, a gente sabe que eles não têm o quarterback deles. E o Jacob Brissett, ele parece ser um cara muito esforçado, é um cara que os jogadores parecem gostar muito dele, mas ele não tem condição. Ele não tem condição de ser titular na NFL por muito tempo. Ele até teve números ok, 22 de 27, 229 jardas, um touchdown, uma interceptação. Mas quando precisa de algo a mais, ele não tem esse algo a mais pra dar, e não tem nem perto do algo a mais pra dar. Eu esperava que os Browns tivessem problemas pra correr com a bola, né? Mas até que eles correram bem com a bola, né? Tiveram 37 carregadas para 184 jardas, 3 touchdowns, e o que aconteceu ali no final? Primeiro que os Jets recuperaram o onside kick, né? Que é algo basicamente impossível nos dias atuais, né? Então tem um pouco de azar aí. Mas também eles tentaram sentar um pouco na bola os Browns, né? Mas os Jets continuaram lutando. Garrett Wilson, rookie, fantástico. Ele chegou a deixar o jogo, voltou. Teve 8 recepções, 102 jardas, 2 touchdowns, incluindo ali o touchdown da vitória, né? Ali no tempo que faltava pro jogo.
Faltava 22 segundos pro jogo terminar. E fantástico. O começo de temporada dele é fantástico. Ele deveria ser o favorito Offensive Rookie of the Year no momento. E essa secundária dos Browns deixa muito a desejar, né? Tem um dos cornerbacks mais bem pagos da liga, né? O Denzel Ward. Tem escolhas altas de draft, mas cede 31 pontos, cede 307 jardas aéreas ao New York Jets, né? Isso não pode acontecer. E enquanto o próprio ataque aéreo da equipe tem muitas dificuldades. E vai ter muitas dificuldades enquanto for o Jacoby Brissett, né? Outro destaque da partida, eu achei que foi o Sauce Gardner. E foi uma das apostas, eu acertei as 3 apostas que eu fiz no domingo, eu acertei. Então créditos pra mim, ganhei um dinheirinho lá do Bodog. Uma das apostas que eu fiz foi o Donovan Peoples-Jones tendo menos de 2,5 recepções. E assim, eu vi essa aposta, eu gostei do número que tava pagando o under, né? Menos de 2,5 recepções. Tava pagando 2 e pouco lá no Bodog. E eu lembrei que o Sauce Gardner fez um grande jogo na estreia. E eu sabia que ele não seguiria o Amari Cooper. Ele provavelmente ficaria mais no Donovan Peoples-Jones. E deu no que deu. Donovan Peoples-Jones, um alvo, nenhuma recepção. Então, ganhei um dinheirinho aí. E o Sauce Gardner também é um cara que faz um começo de temporada fantástico. Antes de passar para a vitória do Tampa Bay Buccaneers para cima do New Orleans Saints, eu queria lembrar a vocês que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você quer ajudar o podcast a permanecer no ar e ainda ter acesso a conteúdos extras exclusivos, tem planos a partir de R$10 por mês que você pode fazer essas duas coisas. Por exemplo, toda terça-feira à noite tem um podcast falando do Monday Night Football e debatendo sobre os principais assuntos da última rodada da NFL. Sexta-feira de manhã tem um podcast sobre o Thursday Night Football, né, analisando a partida. Esses 2 programas são exclusivos para apoiadores. Tem planos a partir de R$10 por mês. O link tá na descrição explicando tudo. E importante, descontos para pagar no Pix, planos de 6 meses e 1 ano. Tanto o plano mais barato de R$10, quanto o plano MVP, que é de R$20 por mês, dá acesso a alguns outros conteúdos extras, alguns outros benefícios. Não deixem de se tornar apoiador se você puder. Dá para assinar por PicPay também, você paga ali no seu cartão todo mês, bem fácil, bem prático, bem seguro, pelo Pix, como eu falei. Então é isso, o link tá lá na descrição. O Tampa Bay Buccaneers venceu o New Orleans Saints pelo placar de 20-10, mas foi uma luta. Foi, assim, o Buccaneers suou sangue por cada um desses 20 pontos que a equipe conseguiu nesse domingo. O Tom Brady não fez uma boa partida, muito prejudicado pelo estado do corpo de wide receivers dele, né? Porque Julio Jones não jogou, o Chris Godwin não jogou, o Mike Evans foi expulso durante a partida, ele arrumou uma mega briga ali com o Marshawn Lattimore, que depois tem um vídeo que dá pra ver a leitura labial, ele meio dando a entender que ele tava defendendo o Tom Brady apenas. Então era uma situação bem complicada e tem todas as mudanças na linha ofensiva, não teve Donovan Smith em campo, então foi tudo muito difícil pro ataque do Tampa Bay Buccaneers, né? O ataque começou a andar quando o ataque do New Orleans Saints começou a fazer merda, né? E foram 3 interceptações lançadas pelo James Winston, né? Uma delas retornada para touchdown. Tiveram 2 fumbles também que a equipe perdeu. O James Winston, que foi no ultra sacrifício, né? Ele jogou com 4 fraturas nas costas. Eu não consigo nem imaginar como alguém... Eu estaria no hospital em coma com 4 fraturas nas costas. E o James Winston estava jogando futebol americano profissional. E ele ainda foi muito sacado. Foi sacado 6 vezes, pressionado 30 vezes, segundo aqui os números do site da ESPN. A linha ofensiva do Saints é um problema nesse começo de temporada. A equipe não teve o Alvin Kamara também, né? Que machucado, uma lesão no tornozelo, se eu não me engano. E quem foi o running back principal foi o Mark Ingram, que também não estava 100%. Então, os 2 times bem desfalcados ali. Foram 3 pontos. 3 pontos no primeiro tempo. Não é primeiro quarto, primeiro tempo. O jogo foi pro intervalo com o Saints vencendo por 3-0 goleada, claro. 3-0 goleada? Deixa aí a questão. Os Buccaneers empataram com o field goal no terceiro quarto e fizeram 17 pontos no último, né? Como eu falei, graças aos muitos turnovers do James Winston. Que, assim, claro, não dá pra
Não dá pra passar o pano totalmente por conta das questões nas costas, né? É um fator importante que tem um impacto no desempenho dele, mas esse Jameis Winston a gente cansou de ver saudável fazendo isso, né? Então não dá pra passar pano pra ele. É a nova era em Nova Orleans, né? E a esperança é que ele, com as costas recuperadas, sabe-se lá quando que isso vai acontecer, ele vai conseguir proteger a bola um pouco melhor. A defesa jogou muito bem, parou bem o jogo terrestre do Tampa Bay Buccaneers, e mesmo quando estava em campo, o Marshawn Lattimore marcou muito bem o Mike Evans. Eu não sei o que é o Marshawn Lattimore, né? Que ele é espetacular contra o Mike Evans, e assim, ele é espetacular contra a maioria dos jogadores, um baita corner. Mas tem alguma coisa no matchup dessa defesa dos Saints que eles encaixam muito bem. Passa muito pelo fato deles terem uma secundária forte e não precisarem mandar muita blitz para pressionar o Tom Brady. Apesar de que o Tom Brady se protegeu muito bem se livrando da bola rápido, ele só foi sacado uma vez. Ele completou 18 de 34 passes para 190 jardas, um touchdown, e ele estava muito irritado. Muito, muito irritado. Eu sei que a tentação aqui é falar das questões da vida pessoal dele, até porque teve um vídeo dele chegando no estádio com um cara de muito puto, mas a gente já viu ele irritado contra o Saints em outros jogos, né? Claramente é um adversário que irrita ele, né? Porque eles conseguem... É o time que melhor defende o Tom Brady desde que ele chegou em Tampa, né? Não tem nem comparação. Então ele ficou muito irritado, irritado com os outros wide receivers, né? Porque eles não estão no lugar certo na hora certa, como Mike Evans e o Chris Godwin, então, né? Então, é um processo com o Breshad Perriman, é um processo com o Russell Gage, não vai ser fácil aí, principalmente enquanto tanto o Mike Evans, quanto o Chris Godwin, quanto o Julio Jones, esteja todo mundo 100% saudável nesse ataque. Vamos passar para Pittsburgh agora, falar da vitória do New England Patriots para cima dos Steelers por 17-14. Passou a Tom Brady, passou o Big Ben, mas essa freguesia aí dos Steelers continua. Foi uma batalha defensiva. Assim, batalha defensiva é o copo meio cheio, né? O copo meio vazio é que esses dois ataques são uma merda. E foram uma merda. O Mac Jones jogou muito mal. O Mitch Trubisky, pior ainda, né? O Mac Jones teve um passe interceptado pelo Minkah Fitzpatrick, foi um passe horroroso, mas logo antes o Trubisky tinha sido interceptado num lance ainda pior, né? E teve um touchdown longo do Nelson Agholor, né? Uma recepção de 44 jardas, que foi uma recepção absurda do Nelson Agholor, um passe que poderia ter sido interceptado. O passe não foi bom do Mac Jones. Quando o jogo já estava ali, os Steelers esboçando alguma coisa, teve uma sequência ali de lances em que o Mac Jones quase foi interceptado, uma interceptação absurda que o Sutton dropou, e a equipe vai pro punch, e aí o Gunnar Olszewski, né, o Gunnar Oséias, conhecido popularmente, que era jogador dos Patriots, agora é retornador dos Steelers, sofreu o fumble no retorno de punch, não, o muffed punch, né, que ele deixou a bola cair ao receber a bola. E aí os Patriots recuperaram, fizeram um touchdown e basicamente ali conseguiram garantir a vitória, né? Recuperaram ali a bola na linha de 10 jardas do campo de ataque e teve o touchdown de 2 jardas do Damian Harris. Então, vitória importante para os Patriots, né? Mas não enche os olhos para o futuro da equipe. Do lado do Pittsburgh Steelers, esse ataque é muito limitado. Dói assistir esse ataque em campo. Eles tiveram 243 jardas no total, né? 376 do New England Patriots. 8 de 15 em terceiras descidas e 4.2 jardas por passe tentado. Que até, assim, é até difícil, né? Um time completar uma média tão baixa, né? Porque o Mitch Trubisky está se livrando da bola muito rápido, como se livrava o Big Ben. Já tem a torcida ali pedindo o Kenny Pickett. Eu entendo, mas eu acho que o Kenny Pickett seria assassinado nesse ataque. O Trubisky ele não é assassinado, apesar de ele ter sofrido 3 sacks, porque ele consegue se livrar da bola rápido. O Kenny Pickett eu não confio que ele vai ter essa mesma capacidade. Eu acho que
esse ataque pioraria. Apesar do o Kenny Pickett oferece a longo prazo a melhor opção para os Steelers, mas a curto prazo eu não sei se ele seria uma versão, assim, seria uma vantagem em relação ao que a equipe tem com o Mitch Trubisky, mas vai demorar pouco tempo. Eu acho difícil o Mitch Trubisky chegar no dia a dia... Eu ia falar dia de ação de graça, mas no dia das bruxas, né? 31 de outubro. Muito improvável que ele ainda seja o titular do Pittsburgh Steelers. Porque você olha, por exemplo, eles fizeram um touchdown com 14:58 pro fim da partida. Converteram ali a conversão de 2 pontos, 17-14. Tiveram o quarto inteiro ali e só tiveram 2 punts. Não conseguiram fazer nada, né? No último quarto, né? Não conseguiram... Tiveram uma 4-6 ali, de repente poderiam arriscar, não sei. Uma 4-2 também, que essa certamente eles deveriam ter arriscado. E depois os Patriots gastaram relógio, gastaram 6 minutos e venceram a partida. Eu vou falar das apostas que eu ganhei nesse domingo, porque é raro eu ter 100% de aproveitamento no domingo, mas eu apostei no Ramondre Stevenson, under 1,5 recepções. Eu vi esse número pro Football Focus, achei interessante e achei a explicação interessante, e aí resolvi apostar, me dei bem, pagou 2 e pouco. E ele foi muito acionado no primeiro jogo, né? E eu acho que teve uma overreaction, né? O pessoal já botou dinheiro nesse over, e aí as casas de aposta, no caso o Bodog, puxaram o tapete, que é o que eles fazem, mas nessa aí eu ganhei mais o dinheirinho aí em cima da firma. Brigadão, Bodog. Vamos passar pro próximo jogo. Vamos passar agora para Detroit Lions contra o Washington Commanders. Os Lions venceram em casa por 36-27. Um excelente jogo do ataque do Detroit Lions. O Jared Goff teve 20 de 34 passes, 256 jardas, 4 touchdowns. Mas o grande destaque é o Amon-Ra St. Brown. Ele teve 9 recepções para 116 jardas, 2 touchdowns. E ele ainda teve uma corrida de 58 jardas, recebendo o handoff. E assim, não é uma comparação leviana. E nem só pelo nome dele ser Brown também. Mas ele lembra o Antônio Brown jovem. É impressionante. Ele é um cara que é excepcional após a recepção. Ele pode trabalhar no slot, pode trabalhar aberto como um wide receiver tradicional. Ele é fantástico. E tomara que ele nunca vire o Antônio Brown fora de campo. Mas o Amon-Ra St. Brown hoje é um dos melhores wide receivers da liga. E ele tá superando nesse início de temporada aquele rótulo de slot, né? Porque você jogar em tempo integral como slot receiver, por mais que é uma posição muito importante, não é tão difícil quanto vencer consistentemente alinhado do lado de fora contra os principais cornerbacks e tudo mais. Então ele tá superando isso, tá se tornando um dos melhores wide receivers da NFL, né? O Commanders foi pro intervalo sem ter feito ponto, o Carson Wentz jogando muito mal, e voltaram muito bem, fizeram 27 pontos ali nos últimos 2 quartos. A equipe fez touchdown ali com o Curtis Samuel, né, num passe bonito do Carson Wentz, teve também do Logan Thomas, do Antonio Gibson, do Jahan Dotson ali já no final da partida, né? Mas aí quando a equipe errou o extra point, aí ficou 36-27, eram 2 posses de bola, aí ficou inviável ali virar, porque você ainda precisaria fazer um touchdown, você precisaria recuperar o onside kick, fazer o touchdown, recuperar outro onside kick. Eles nem recuperaram o primeiro, que é muito difícil, mas uma vitória legal pro Detroit Lions, né? Porque eles jogaram muito bem contra o Philadelphia Eagles no segundo tempo, mas havia ali, será que foi garbage time? Os Eagles tiraram muito pé do acelerador, mas eles voltaram e derrotaram, assim, se o Detroit Lions vai ser um bom time, eles têm que vencer os times ruins. E o Washington Commanders é um time ruim. E eles venceram na maior parte do jogo dominando. Então eu acho que é um sinal positivo. A defesa do Detroit Lions deu alguns sinais de vida, que já é bom, né? Porque projetava como uma das piores defesas para a temporada. O Aidan Hutchinson teve 3 sacks, mas se você vê sack por sack ali, não foi aquele sack que ele bateu o tackle rapidinho, conseguiu o sack, foi mais aquele sack que ele vai, obriga o quarterback a se mover, ou o outro edge rush obriga ele a se mover, e aí já segurando muito a bola ele vai e consegue o sack. O Carson Wentz é um quarterback que segura muito a bola.
mas é uma vitória importante para os Lions, 1-1. Commanders vinha de vitória contra os Jaguars, mas claramente não é um bom time. Linha ofensiva não é tão boa quanto a do ano passado, e isso tem muito a ver com um quarterback que expõe mais a linha ofensiva também. Mas méritos aí pro Detroit Lions, que não teve vitória moral essa semana, teve vitória de verdade. Eu ia falar que esse jogo de agora é o resultado mais impressionante do domingo à tarde, mas o meu amigo Vitor Rodrigues já estava cantando essa pedra a semana toda. E tanto no preview da rodada vocês ouviram, aliás, toda semana, quarta-feira à noite eu posto preview da rodada, passando por todas as partidas da rodada, não deixem de escutar. Eu falei que se eu tivesse que apostar num desses times, eu apostaria no Jacksonville Jaguars, não no Indianapolis Colts, porque são dois times que oscilam muito. E o Jacksonville Jaguars dominou completamente o Indianapolis Colts, venceu pelo placar de 24-0. O Trevor Lawrence, no primeiro tempo, jogou como a primeira escolha geral, foi muito bem, completou, assim, um índice de passes completos muito alto, 25 de 30 passes, foram acho que os 8 primeiros que ele completou, 235 jardas, 2 touchdowns, não foi tocado, e esse pass rush dos Colts há anos é muito ruim e continua, ele não foi tocado, e acho que a gente já vê alguns efeitos ali do Doug Peterson, né, facilitando a vida do Trevor Lawrence. O Christian Kirk, que assim, eu sei que ele tem um estigma muito grande, porque ele recebe um contrato muito maior do que ele realmente produz em campo, mas ele é um bom wide receiver. Ele teve 6 recepções para 78 jardas, 2 touchdowns, e esse ataque dos Jaguars foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, teve um touchdown, não precisou fazer muita coisa, porque o Colts totalmente inepto. E, assim, nos previews da rodada, eu lembro que teve um programa que o Felipe, né, o @quarterback, ele falou que o Frank Reich poderia ser um cara que entraria ali de repente, de como a temporada andasse, poderia... Eu não lembro agora se foi o Felipe, mas alguém falou que a batata podia estar assando em determinado momento. E eu não acreditava. Eu achava que esse time dos Colts ia ser um bom time, calendário fácil e tudo mais. Só que eu não previa esse desastre que ia ser a equipe, né? Foi um desastre contra os Texans. Foi novamente um desastre contra os Jaguars. A linha ofensiva, que o meu amigo de novo, Vitor, que torce para os Colts, me falou que eu não sabia desse número. A linha ofensiva dos Colts é a mais cara da NFL. Foram 5 sacks e 31 pressões pra cima do Matt Ryan, que também jogou muito mal. E assim, ele tá lembrando muito o Carson Wentz. E aí você começa a questionar, era tudo Carson Wentz? Claro que uma grande fatia era Carson Wentz. Mas o trabalho do Frank Reich tem que ser questionado. Eu ainda acho que ele, no geral, é um bom treinador, mas o Christian Ballard, general manager dos Colts, há anos que esse elenco tem os mesmos problemas, não são consertados, e vai chegar uma hora que você tem que enterrar a questão da aposentadoria do Andrew Luck. Foi traumática? Foi, mas já se passaram o quê? 3 anos? Aí você vai de Philip Rivers pra Carson Wentz, pra Matt Ryan, Jacoby Brissett no meio do caminho, e a equipe, por exemplo, não teve o Michael Pittman hoje, e você não pode... Claro que perder o wide receiver 1 é complicado, mas aí você passa a ter Ashton Dulin, Naheem Hines, que é um running back, Desmond Patman, Michael Strachan, Kyle Granson recebendo passes, não dá. E aí você tá perdendo por 21-0 no segundo tempo, e a melhor forma que você encontra pra avançar a bola é correndo com a bola, e aí você vai queimando o relógio, né? O Jonathan Taylor teve 54 jardas porque ele não pôde correr muito com a bola, né? Por causa do andamento do jogo. E a defesa não conseguiu pressionar o Trevor Lawrence em momento nenhum, né? Eu sei que o Trevor Lawrence se livrou bem da bola, né? Se livrou rápido da bola, mas os Colts não tem nenhum pass rush, e não tem nenhum pass rush já há muito tempo. Então, não poderia ser pior esse começo de temporada dos Colts. Eles ainda podem vencer a divisão, porque acho que 8 vitórias vai ser suficiente, mas esse time tem muita coisa pra melhorar. E eu só acredito que dá pra melhorar porque o calendário é muito fácil. Mas Frank Reich merece críticas, Matt Ryan merece críticas, mas o maior culpado, na minha opinião, é o Chris Ballard, que é o responsável por montar o elenco. E bom pros Jaguars. Tiveram bons momentos contra o Commanders. Nesse domingo conseguiram fazer um jogo completo. Não é suficiente para vencer um time bom, mas os Colts não são um time bom nem perto disso hoje. E pode ser, esse tipo de partida pode ser suficiente para vencer a pior divisão da NFL. Eu não sei se eu falei o placar antes do outro jogo. Foi 24-0 pro Jacksonville Jaguars. Mas vamos falar de New York Giants
contra Carolina Panthers, né? O jogo foi em Nova York. Os Giants venceram por 19-16. Segunda vitória do New York Football Giants na temporada. Não vou ligar pro Felipe hoje de novo, não. É um jogo que diz mais sobre a falta de qualidade desse ataque do Carolina Panthers do que sobre qualidade da defesa dos Giants. É uma defesa que não tem, assim, você olha pra defesa dos Giants, ainda mais sem mais um jogo sem o Kevon Thibodeau e o Azeez Ojulari, você não encontra muitos caras que seriam titulares em outros times. E ainda assim, eles conseguiram segurar os Panthers a 16 pontos. Ataque tenebroso dos Panthers, né? O Ben McAdoo é um péssimo coordenador ofensivo. Não absolve totalmente o Baker Mayfield, fez um jogo muito ruim. Talento por talento, ele é muito superior ao Daniel Jones. Mas ele jogou pior que o Daniel Jones, né? O Daniel Jones tinha um esquema melhor, né? Até porque nem em termos de talento dá pra falar que foi um time que é um time muito melhor dos Giants, né? O melhor jogador do ataque dos Giants é o Saquon Barkley, né? Que teve 3 jardas no primeiro tempo, né? Ele até terminou com 72 jardas pelo chão e 16 pelo ar. Mas foi uma batalha defensiva muito por conta da falta de qualidade dos ataques. Eu fiquei um pouco estarrecido com quão mal o Baker Mayfield jogou, né? Eu esperava muito mais dele. Nesse ritmo, a gente vai acabar vendo o Sam Darnold em campo, né? O que eu nunca acreditei que o Baker Mayfield não ia ser bom o suficiente para segurar o Sam Darnold em campo, né? E, por exemplo, final do jogo, 3ª para 6, 2:42 pro fim do jogo, você precisando ali entrar em posição para chutar um field goal, você tá perto do meio do campo, e ele aceita um sack para 9 jardas, né? E tudo bem, a ofensiva dos Panthers vai muito mal, mas um quarterback inteligente, ele não aceita aquele sack ali. E esse não é nem um sack que coloca, assim, é meio que 50-50 ali, em ofensiva e quarterback, mas é mais um exemplo do tipo de jogada que eu não espero um quarterback já no seu 4º ano, 5º ano, né, no caso do Baker Mayfield, cometendo, né? E tiveram outros erros, né? O Robbie Anderson sofreu fumble, o Chuba Hubbard sofreu fumble logo no começo, e é basicamente a diferença, né? Os Giants não jogaram bem. Os Giants são um péssimo time ali. Eu falei da defesa, no ataque você também, assim, é o Saquon Barkley, o Andrew Thomas, o Evan Neal eventualmente, apesar de agora ainda é um processo ainda. Daniel Jones não é o cara, mas tem um head coach inteligente, que é mais do que isso pode ser dito sobre o Carolina Panthers, e a equipe começa 2-0, vai pros playoffs? Não vai pros playoffs, mas tem um calendário muito fácil, e, assim, é um bom sinal pros Giants, porque pegou 2 times ruins, e cometeu menos erros que esses times ruins, e por isso conseguiu a vitória. E não é normalmente o que a gente esperava dos Giants, né, nos regimes anteriores. Alguns outros pontos pra gente destacar aqui. O Kenny Golladay teve 1 snap no primeiro tempo, o que é bem notável, nenhum alvo na direção dele. E, assim, uma das piores contratações dos últimos anos, não dos Giants, da NFL como um todo. E o Brian Burns, né, do Carolina Panthers, é um baita edge rusher, conseguiu 2 sacks ali contra o Daniel Jones, é um excelente jogador. Vamos falar agora dos jogos do segundo horário, né, da tarde de domingo, jogos das 17 horas. Antes, lembrar que o Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta utilizando o meu link, eles oferecem bônus de 100% no primeiro depósito até R$120. Leia as regras direitinho do bônus lá para ficar por dentro de tudo. Bodog tem sido um grande parceiro, então é mais uma forma de você ajudar o podcast criando sua conta, começando a apostar com responsabilidade lá. E é um excelente site. É um dos principais, mais antigos, mais tradicionais sites de apostas esportivas no mundo. Vamos começar por Atlanta Falcons e Los Angeles Rams. Os Rams venceram por 31-27 num jogo com emoção, porque os Falcons fizeram muita força para voltar nesse jogo, quase voltaram. Eles chegaram a estar perdendo por 28-3 e sonharam com a vitória ali no final do jogo, mas não conseguiram finalizar
uma virada que seria épica, né? A equipe, como eu falei, tava perdendo por 28-3 no terceiro quarto, teve um touchdown, e aí o Sean McVay voltou com a síndrome de covardia dele, chutou um field goal na linha de 1 jarda numa 4-1, então não seguiu o conselho do Maestro Júnior, né, de virar a faca. Os Falcons respondem com um touchdown, diminuindo a vantagem para 31-17, e depois bloqueia um punch e retorna para touchdown, diminuindo para 31-25. Os Rams, na campanha seguinte, sofrem um fumble, só que aí no drive seguinte o Jalen Ramsey interceptou o Marcus Mariota e o Los Angeles Rams saiu com a vitória. Eles tiveram que forçar um safety ali no final do jogo ali para gastar mais tempo no relógio, e aí ainda teve uma chance de Hail Mary ali pro Falcons, que a bola nunca saiu, foi um fumble forçado pra cima do Mariota. Mas assim, os Rams jogaram muito bem por 3 quartos e pararam de jogar. Claro que teve o fumble, o punch bloqueado e teve o fumble, só que não absolve aí um problema que é crônico nos times do Sean McVay, que é querer sentar na vantagem e parar de jogar, né? Eles param muito de jogar e isso acontece, né? Eu achei que, assim, a defesa dos Falcons não é muito padrão ali pra você tirar algumas conclusões, mas eu não achei nada demais o ataque dos Rams, né? Eu sei que eles marcaram 31 pontos, mas Matthew Stafford foi interceptado 2 vezes, a equipe voltou a correr muito mal com a bola, isso tá muito ligado ao desempenho da linha ofensiva, bloqueando pro jogo terrestre. O melhor jogador do ataque mais uma vez foi o Cooper Kupp, e bom pra mim que eu tinha apostado no over 8,5 recepções dele lá no Bodog, tava pagando 2 e pouquinho também, ganhei mais um dinheirinho. Acho que foi a melhor semana de aposta que eu tive em muito tempo, né? Provavelmente uma das melhores que eu tive apostando em NFL, mas eu não me tirou a desconfiança dos Rams que eles deixaram na semana 1. Acho que o torcedor pode falar, a gente jogou muito bem, aí depois no final era garbage time e tal, mas eu não concordaria. Acho que os Falcons voltaram no jogo por causa de erros mesmo do Los Angeles Rams. O Marcus Mariota, depois de 2 jogos, a mobilidade dele é interessante, né? Ele traz algo a mais, só que ele é limitado como passador, comete erros como passador. Hoje, o ataque terrestre não funcionou muito bem com a Darrell Patterson, que foi muito bem contra o Saints. Teve apenas 41 jardas. Ele chegou a deixar a partida ali para ser atendido. Não foi um bom desempenho da equipe correndo com a bola. O Drake London apareceu muito bem, né? Teve um touchdown, teve 86 jardas, 8 recepções. E, assim, uma pessoa que... Até bom, de repente, se você mora na região de Atlanta, puder ligar pra polícia e perguntar o que aconteceu com o Kyle Pitts, né? Se ele foi sequestrado. 2 recepções para 19 jardas e pouco vimos o Kyle Pitts em campo também. Assim, pouco vimos impacto do Kyle Pitts em campo na semana passada. Em campo ele estava, mas foram 3 alvos apenas na direção dele. Claramente a sintonia dele com o Mariota não é boa e é algo que os Falcons precisam trabalhar, porque o Kyle Pitts é o jogador mais talentoso desse time e ele precisa aparecer mais. E na última semana foram muitos alvos na direção dele e pouca produção, e nessa semana foram poucos alvos na direção dele e pouca produção, né? Não é o ideal, tem que forçar mais a bola pra cima dele e completar passes com ele. Eu não acho que o Marcus Mariota vai conseguir segurar por muito tempo. Acho que em pouco tempo a gente vai ver o Desmond Ridder como titular. O San Francisco 49ers recebeu o Seahawks e venceu 27-7, um clássico de divisão. Um jogo que tem uma notícia muito triste, né? Seja fã ou não do Trey Lance, ele sofreu uma fratura que desloca o tornozelo, bem feia, um pouco parecida com a do Dak Prescott. Ele foi substituído pelo Jimmy Garoppolo. O 49ers já adiantou que ele vai passar por cirurgia amanhã e ele tá fora da temporada. E assim, depois de meses e meses e meses e meses falando sobre Trey Lance, o que pode ser esse ataque com o Trey Lance, que Trey Lance a gente vai ver. A gente não vai ver o Trey Lance mais em campo. O que a gente viu do Trey Lance? Um jogo debaixo de um temporal na semana 1, e hoje ele tentou 3 passes. Então, bem triste, né? Assim, por mais que eu não tivesse boas expectativas pro Trey Lance,
ele é o cara que poderia ser o fator X nesse time. E tudo bem, agora você bota o Jimmy Garoppolo, que é um cara que tem um piso bem mais alto do que o Trey Lance, mas ele também não tem um potencial para ser aquele cara que vai elevar o teto do 49ers, né? Então é triste torcer por uma recuperação, que ele volte 100% na próxima temporada. Bom pro 49ers que eles conseguiram manter o Jimmy Garoppolo, né? Porque acho que as pessoas de fora talvez não soubessem. Não é que ele tava treinando entre os reservas antes de refazer o contrato. Ele não tava treinando. Ele tava fazendo lá tratamento, ele não tinha nem o playbook do 49ers, né? Então, aquela reestruturação do contrato permitiu que ele voltasse a treinar. E agora ele vai ser o titular aí ao longo da temporada. Ele terminou o jogo com 13 de 21 passes, 154 jardas, um touchdown. A equipe correu muito bem com a bola, 45 carregadas para 189 jardas, né? Que esses números seriam bem piores se não fosse uma corrida de 51 jardas do Deebo Samuel. Mas o time insistiu bastante. O Jeff Wilson, que substituiu o Elijah Mitchell, teve um bom jogo, com 84 jardas terrestres. Assim, esse ataque andou, né? É porque é muito difícil. Vou comparar como é que é esse ataque agora com o Jimmy Garoppolo em relação ao que era com o Trey Lance. Não tem o que comparar do Trey Lance, né? O Trey Lance, ele jogou muito pouco no ano passado. Ele jogou o quê? Uma campanha, 2 campanhas hoje, né? Não tem como comparar, né? Agora a gente volta ao 49ers de antigamente, 49ers do Jimmy Garoppolo, né? A defesa jogou muito bem, eu achei que o Nick Bosa foi muito bem, né? Foram 2 sacks que ele conseguiu. E o Seahawks foi muito mal. O Seahawks é assim. Todo ano tem um resultado maluco na semana 1. Eu lembro, por exemplo, em 2020, os Jaguars conseguiram uma vitória contra os Colts, se eu não me engano, na semana 1. Claro. E depois perderam os 15 jogos. Eu não ficaria surpreso se o Seahawks for o Jaguars, que eles percam os próximos jogos, todos os jogos, porque é um time muito ruim. Tem o DK Metcalf, tem o Tyler Lockett, que teve um bom jogo, 9 recepções para 107 jardas. O DK Metcalf teve uma recepção longa que foi anulada por uma falta na linha ofensiva, mas a linha ofensiva não é muito boa. A defesa é péssima. Eu gosto do rookie deles, né? O Tariq Woolen, mas é um time que não consegue gerar nenhuma pressão no quarterback adversário. Ela defende o jogo terrestre razoavelmente bem, né? Mas os 49ers conseguiram correr com a bola. E acho que o lance que exemplifica bem o que é esse Seahawks foi um lance em que estavam Rashad Penny, Kenneth Walker, Travis Homer e tinha mais alguém, o DJ Dallas em campo, 4 running backs. O snap foi direto pro DJ Dallas, nome difícil, tarde aqui gravando também. Ele, assim, que parecia ser um wildcat, ele faz ali o play action e passa a bola. O running back passando a bola e foi interceptado. Também um exemplo do que é o Seahawks, um time bem enrolado, não tem, assim, acho que muita gente se deixou levar pela vitória contra os Broncos, e era um jogo importante, e o torcedor tem que ficar feliz com aquela vitória mesmo, mas não é um time que vai ser competitivo esse ano. É um time que teve 216 jardas no ataque contra 373 do 49ers e um fumble que a equipe não sofre contra os Broncos, que o Broncos não sofre contra eles. Os Broncos provavelmente teriam vencido aquele jogo no Monday Night Football. Péssimo time do Seattle Seahawks, pouco talento. E o 49ers volta ao 49ers de antes, né? Torcedor tem que torcer para não perder muito jogador por lesão, porque é um elenco muito talentoso, mas tem histórico de lesão. George Kittle eventualmente vai voltar, a gente acredita que vai voltar. Então quem sabe? É um time que foi longe na temporada passada com o Jimmy Garoppolo, né? Um time que já chegou no Super Bowl com o Jimmy Garoppolo. Então eu acho que melhora as chances do 49ers chegar aos playoffs, de repente vencer um jogo de playoff, mas diminui a chance deles vencerem o Super Bowl nesse ano ou no próximo, porque essa chance seria com um grande quarterback que eventualmente o Trey Lance poderia se tornar, né? Mas agora fica tudo muito difícil. O Denver Broncos derrotou o Houston Texans pelo placar de 16-9 e
esse é um dos ataques com menos química que eu já vi na minha vida. Esse ataque do Denver Broncos. Russell Wilson, os números dele parecem razoáveis. 14 de 31, esse é um número ruim. Mas 219 jardas, um touchdown, uma interceptação. Mas foi muito ruim o desempenho do ataque da equipe, tanto que eles marcaram apenas 16 pontos. O Russell Wilson, ele reverte muito ao ataque do Russell Wilson, que é esticar a jogada ali, tentar encontrar o wide receiver na improvisação. Só que uma coisa é você improvisar com o Doug Baldwin, com o Tyler Lockett, com o DK Metcalf, com os caras com os quais você jogou muito tempo. Agora, você não tem a mesma química com esses wide receivers, né? E aí, o Jerry Jeudy saiu machucado ali, sofreu uma lesão no ombro. Ele teve uma conexão muito boa com o Courtland Sutton, 7 recepções, 122 jardas, mas nenhum outro recebedor teve mais que dois passes. E esse ataque não tem ritmo, esse ataque não tem um flow, né? Então, assim, o Russell Wilson tem que entrar no esquema do Nathaniel Hackett, que tá fazendo um começo muito ruim de ano, tá fazendo. Teve uma jogada que o Denver Broncos, eles entraram com o time para receber punch, tiveram que pedir um timeout porque o retornador de punch não tava em campo. Mas e precisa entrar num ritmo, né? Ou vai fazer o ataque do Russell Wilson, e aí a gente sabe o resultado disso, ou vai entrar dentro de um esquema tático, né? Por enquanto. Claro que é um head coach estreante. O Russell Wilson, pela primeira vez, trabalhando com um novo treinador, novo coordenador ofensivo, novo time, nova cidade, novos companheiros, tudo mais. Não é de se esperar que em setembro ele já esteja no melhor nível, mas por isso que eu não tive como palpite o Denver Broncos indo aos playoffs, porque eu achava que não era o ano deles ainda, 2022. Era um trabalho muito grande, você com um head coach novo, quarterback novo, muita gente nova, você já competir, né? E o resultado disso foi o Houston Texans vivo no jogo, né? E é um time limitadíssimo. O Davis Mills não é um bom quarterback. Ele teve 19 de 38 passes, exatamente 50% de aproveitamento, 177 jardas, média de 4.7 por tentativa, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. O rookie Dameon Pierce apareceu um pouco mais, 15 corridas para 69 jardas. Ele é bem explosivo, bem forte ali. Ele não conseguiu nenhuma corrida longa, mas é difícil derrubar ele, né? E não tem talento nesse time. Os dois lados da bola não tem talento, né? E esse placar ser apertado diz muito mais sobre a falta de conjunto desse ataque do Denver Broncos, que tem essa questão do Jerry Jeudy, né, seguindo em frente, e o Patrick Surtain deixou a partida também no segundo tempo. Duas coisas aí pra gente ficar de olho nesse time do Denver Broncos. O Dallas Cowboys derrotou os Cincinnati Bengals por 20-17 com Cooper Rush de quarterback, que completou 19 de 31 passes, 235 jardas, um touchdown. O Cincinnati Bengals continua um péssimo começo de temporada. Boa notícia, Joe Burrow não lançou nenhuma interceptação. Má notícia, Joe Burrow foi sacado 6 vezes. E assim, é um número estarrecedor de sacks que o Joe Burrow vem sofrendo, né? Foram muitos ao longo dos playoffs, ao longo da última temporada. Só que assim, quando você é sacado 8 vezes num jogo, 10 vezes num jogo, 6 vezes num jogo, não é tudo culpa da linha ofensiva. A linha ofensiva dos Bengals era horrorosa na última temporada, se reforçou na off-season, tem jogadores melhores esse ano, mas continua muito mal. A linha ofensiva tá jogando muito mal. Não tô defendendo a linha ofensiva. Mas uma linha ofensiva muito ruim por si só não vai fazer o quarterback ser tão sacado quanto o Joe Burrow. Tem outros fatores. Existe há algum tempo uma escola de pensamento que os quarterbacks têm tanta responsabilidade ou mais pelos sacks do que a linha ofensiva. E número de sacks é um número bem estável ano após ano, o que leva a crer que mesmo com as mudanças na linha ofensiva, a estabilidade é o quarterback. Então, o quarterback, por exemplo, o Russell Wilson, é um quarterback que todo ano é muito sacado. Não importa qual seja a linha ofensiva.
E o Joe Burrow é esse cara, um cara que atrai muito sec. Acho que é um ponto importante pra explicar. Acho que são 3 fatores. Linha ofensiva ruim, Joe Burrow e esquema tático não dá muito passe rápido, não faz a defesa ter que correr muito de um lado pro outro. Então acho que esses 3 fatores explicam. Não é só a linha ofensiva dos Bengals ser horrorosa, o que ela é no momento. Os Cowboys saíram na frente desse jogo. Acabou o primeiro quarto, estavam vencendo por 14-3. Os Bengals não conseguiam fazer nada no ataque. Chegaram a empatar a partida, né? Parecia que ia para prorrogação. Um touchdown ali do T. Higgins, né? Com 3 minutos pro fim da partida. Mas os Cowboys conseguiram marchar. Eles tiveram punch, depois os Bengals tiveram punch. Aí eles conseguiram, com 57 segundos, marchar e chutar um field goal de 50 jardas para vencer a partida. Um jogo em que o melhor atleta em campo, mais uma vez, foi o Micah Parsons. Ele é fantástico. Ele acabou com o La'el Collins, que era o right tackle do Dallas Cowboys. Foram 2 sacks. Eu quero ver os números de snaps dele, ainda não tenho não tive acesso ainda. Mas ele aparentemente jogou muitos snaps como edge rusher, que é o que eu defendia, né? Que ele jogasse como edge rusher em tempo integral. Tony Pollard foi muito bem. Ele foi importante no último drive. Ele teve 55 jardas recebendo passes. Ele teve 43 jardas correndo com a bola. E ele é o melhor running back dos Cowboys. Ele é muito mais explosivo que o Ezekiel Elliott atualmente. É hora de pensar em sinal de alerta para o Cincinnati Bengals, né? Era meu palpite para ir aos playoffs como um wild card, mas claramente os problemas que a equipe tinha na temporada passada, tanto que foi um time que venceu 10 jogos, né? Não foi um super peso pesado. Continuam, né? A defesa não é espetacular e ela jogou acima das expectativas no ano passado, então no ano seguinte a tendência é dar uma queda mesmo. Mas esse ataque precisa jogar muito melhor. O Zac Taylor precisa fazer um trabalho muito melhor. Eu nunca gostei do Zac Taylor como head coach. E eu até tava brincando no Twitter que a longo prazo essa ida ao Super Bowl pode custar caro ao Cincinnati Bengals, que já até renovou o contrato do Zac Taylor, mas ele não é um bom head coach, né? Então, para encerrar esse jogo, tenho que dar créditos, porque todo mundo adora sacanear o Trevon Diggs. Todo mundo adora cornetar ele. E eu sou culpado disso também. Mas ele permitiu apenas 2 recepções para 14 jardas contra o Ja'Marr Chase. O Ja'Marr Chase que não teve um impacto grande no jogo de hoje. 5 recepções para 54 jardas. E o Trevon Diggs fez uma excelente partida. Então parabéns pro Trevon Diggs. Não precisou interceptar o quarterback para ter um grande jogo. É isso que a gente precisa ver dele. É essa evolução que vai tornar ele um dos melhores cornerbacks da NFL, snap após snap. Não só o número de interceptação, que é extremamente volátil. Vamos passar para Arizona Cardinals e Las Vegas Raiders. Antes, a senha. Senha Josh Allen. Isso, Josh Allen. Vai lá na descrição, tem o formulário para você preencher. Responde tudo lá, bota seus dados. Coloca a senha, que o sorteio vai ser na terça-feira à noite. Não deixem de participar. Vamos passar para a vitória do Arizona Cardinals para cima do Las Vegas Raiders, 29-23, o jogo em Las Vegas, o jogo que foi para prorrogação. Os Cardinals conseguiram um empate ali heróico num drive de 18 jogadas ali no final da partida. Uma bela recepção do AJ Green numa quarta descida. Grande jogada do Kyler Murray. Antes disso, o Kyler Murray ele conseguiu uma conversão de 2 pontos que ele literalmente correu 81 jardas. Não é que ele correu para trás 81 jardas. Ele foi esticando. A jogada levou 21 segundos até que ele conseguiu correr até a endzone. E no drive seguinte, o touchdown que empatou o jogo. Na prorrogação, os Cardinals tiveram um turnover on downs, né? Eles arriscaram numa 4-1 já no campo de ataque, ao invés de chutar o field goal. E aí, os Raiders sofreram um fumble.
O Derek Carr sofreu um fumble que foi retornado para touchdown e os Cardinals vencem o jogo numa partida que o primeiro tempo foi horroroso do Arizona Cardinals, e o segundo tempo melhorou muito graças ao Kyler Murray. O Kyler Murray começou a esticar jogadas, começou a improvisar e foi muito bem no segundo tempo. Eles não... Fosse a maioria dos quarterbacks, eu acho que os Cardinals não venceriam esse jogo, porque esse fator do Kyler Murray esticar jogadas e criar com as pernas, não só para correr com a bola, mas para encontrar outros alvos, foi chave contra o Las Vegas Raiders. A equipe toda debilitada, né? O corpo de wide receivers é muito ruim, a defesa é tenebrosa, mas uma vitória importante que mantém viva a temporada, né? Porque é um time que se entra 0-2 e perde da forma como estava jogando no primeiro tempo dessa partida e jogou na semana passada contra os Chiefs, era um time que a gente estaria já olhando pro draft da próxima temporada. Enquanto isso, os Raiders, 0-2, jogaram bem pior do que jogaram contra os Chargers. Porque o que ferrou a equipe contra os Chargers foram os turnovers. Hoje, a equipe protegeu melhor a bola, né? Perderam um fumble, não lançaram interceptação, mas o ataque morreu no segundo tempo. Foram 3 pontos no segundo tempo. A equipe não consegue sustentar drives. Crédito para os Cardinals, que conseguiram limitar bastante. Ele teve 7 alvos na direção dele, 2 recepções para 12 jardas, teve um touchdown também, mas um impacto bem pequeno. O Hunter Renfrow apareceu mais do que na semana 1, 7 recepções para 59 jardas, mas crédito para os Cardinals. Foi uma vitória importante. Eu acho que esses dois times não são bons. Eu coloquei os Raiders ali meio que por default indo ao wild card, mas para mim claramente Chiefs e Chargers estão bem acima de Raiders e Broncos. É o que a gente tá vendo nessas 2 semanas da NFL. Bem, é isso, pessoal. A parte 2 continua aqui em outro episódio dentro desse feed aqui. Se você tá escutando segunda-feira de manhã, já vai estar no feed. Só não vai estar no feed se você escutou no minuto que eu liguei, que eu postei o podcast. Mas escute lá a segunda parte, eu falar de Sunday Night Football e já falar um pouco da semana 3, então não perca. Fala, pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-semana 2 da NFL. Se você não escutou a primeira parte, para agora. Para. Tô falando, se você parar, vai lá e escuta a parte número 1, primeira parte. Tá no feed logo antes desse episódio. Escuta tudo, depois volta para cá para escutar a segunda parte, na qual eu falarei sobre o Sunday Night Football e já vou olhar para semana 3, falar um pouco dos jogos, falar um pouco das linhas de apostas lá no Bodog. Antes, tem um pedido para vocês, para você ouvinte, falar diretamente com você que está me escutando. Os números da semana passada foram fantásticos. É o podcast mais escutado da história do podcast Cara dos Esportes. A gente disparou nos rankings do Spotify. Chegou a 29, se eu não me engano. Mas a gente tá perto de mais. Eu quero entrar nesse top 20 essa semana. Eu acredito que a gente pode entrar nesse top 20 essa semana. E dá pra gente sonhar em, pelo menos momentaneamente, colocar esse podcast como o mais escutado de NFL no Brasil. Claro que o ranking significa aquele momento, né? Não em geral, né? Você tem podcasts gigantes de NFL, né? Semana NFL e o Pro Football. Mas a gente tá perto, muito perto disso. Então escute o podcast. Dê 5 estrelas no Spotify, lá no iTunes, que ajuda nos rankings também. E mais importante, convence um amigo seu a escutar o podcast Cara dos Esportes. Se você gosta e você conhece alguém que gosta de NFL também, convence essa pessoa a escutar. Imagina se cada pessoa que escuta o podcast convencer outra pessoa a escutar, o tamanho que esse programa vai se tornar, que já tá ficando gigante. Sim, me pegou totalmente surpresa a explosão do número na semana 1. Mas enfim, vamos falar de Sunday Night Football, falar da vitória do Green Bay Packers para cima do Chicago Bears. Um jogo no qual os Bears saíram na frente e depois só deu Green Bay Packers, né? E
Um jogo bem com a cara de quase todos os jogos entre essas duas equipes na era Aaron Rodgers. Um Packers muito melhor, mesmo com os problemas no corpo de wide receiver. A gente teve até o Sammy Watkins aparecendo nesse domingo, 3 recepções para 93 jardas, teve uma recepção longa de 55 jardas, mas a equipe o Packers abre o jogo com um drive longo, chuta um field goal, 3-0, os Bears respondem com um touchdown, uma campanha até que o Justin Fields se moveu bem, teve um passe longo para o Equanimeous St. Brown, a equipe fez um touchdown, os Packers responderam com outro touchdown, e aí só deu Packers, né? Eu sei que a equipe, eles trocaram alguns punts ali, mas os Packers moveram muito bem a bola, correram muito bem a bola, usaram bem o Aaron Jones também como recebedor, muitos snaps com os 2 running backs em campo, né? Algo incomum, quer dizer, não incomum para os Packers, que eles usam muito, né? Mas Aaron Jones e A.J. Dillon, às vezes um bloqueando para o outro. O A.J. Dillon terminou o jogo com mais carregadas, só que menos jardas terrestres, 16 carregadas para 51. O Aaron Jones teve 15 para 132. O Aaron Jones foi mais acionado no ataque aéreo, mas o A.J. Dillon me salvou, porque durante o jogo, eu tive um domingo ótimo, eu já falei com vocês, que na outra parte, as apostas que eu acertei lá no Bodog, mas eu parei ali sentei um pouco para assistir o Sunday Night Football, né, relaxar um pouco, sem estar anotando nem nada, mas aí eu peguei o celular para ver as apostas ali, e vi que tava o over-under de jardas recebidas do A.J. Dillon era 5,5. Aí eu postei no over. E no penúltimo drive dos Packers, ele teve uma recepção para 6 jardas. Que bateu esse over, ganhei ali pagando 1,87. Mais uma vez, foi o melhor domingo de apostas que eu acho que eu já tive. Mas enfim, foi um jogo bom pro Packers dar uma acalmada, né? Não foi fogo de artifício, não foi espetacular, mas claramente esse time não era tão ruim quanto o time que perdeu para o Minnesota Vikings, assim como o Chicago Bears não era bom como o time que venceu o 49ers debaixo d'água, debaixo de um temporal. E sem a chuva, acho que o Bears vai ser meio que aquele piloto da Fórmula 1 que vai muito bem na chuva, talvez, né? Mas o Justin Fields tentou 11 passes num jogo que a equipe esteve atrás do placar basicamente 3/4. Como que isso acontece, né? Só 11 passes, 7 de 11. Não dá pra explicar, né? Você não vai vencer dessa forma. Eu sei que o corpo de wide receivers é péssimo, mas você não vai vencer um jogo tentando 11 passes, principalmente contra os Packers em Green Bay, né? E você olha os números dos dois times, jardas totais, calma aí que abri uma propaganda aqui bem na hora que eu ia ver. 415 para os Packers, 228 para os Bears, 36 minutos de posse de bola para os Packers, 22 para os Chicago Bears, vitória por 27-10. São dois times que estão em patamares completamente diferentes. Legal que os Bears venceram um jogo na semana passada, mas claramente é um time que não vai vencer muitos, né? É um time muito limitado, com uma defesa toda nova, um ataque com pouquíssimo nível de talento, e não parece existir muita confiança no Justin Fields. Não é um time que, vamos cair atirando, né? Vamos tentar alguma coisa e tal. Eles simplesmente não fazem nada, né? O quarterback deles tentou 11 passes. O que você vai fazer num jogo como esse, né? Só você vai vencer jogo debaixo d'água, ou vai vencer tipo aquele jogo dos Patriots e Bills, que o Mac Jones tentou 3 passes. Não é suficiente para vencer. Do lado dos Packers, falta ainda poder de fogo, mas é um time que, contra esses times ruins, a gente sabe que tem essa força para controlar com o jogo terrestre, com o Aaron Jones, com o A.J. Dillon. O Elgton Jenkins voltou nesse jogo e já fez bastante diferença, mas o Dave Bakhtiari do outro lado não jogou e fez, a sua ausência foi sentida. O Aaron Rodgers foi sacado 3 vezes, a equipe bloqueou muito bem no jogo terrestre, mas pro passe já não foi tão bem assim. Mas vitória do Green Bay Packers, que tem 1-1 na temporada até agora, assim como o Chicago Bears. Vamos falar da semana 3, né? Eu gosto de olhar aí para os jogos, fazer um preview do preview e já olhar para algumas apostas, porque é a melhor hora de apostar, né? No começo da semana. Então aposte lá no Bodog, crie sua conta usando o meu link, tá na descrição. Tem bônus de 100% para o primeiro depósito de até R$120.
leia as regras direitinho. E você vai estar ajudando o podcast também, criando sua conta lá no Bodog. Thursday Night Football vai ser entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. O que eu tenho que assistir, né? Porque eu tenho que falar pra vocês sobre o jogo no podcast exclusivo para apoiadores da sexta-feira. Mas não é um jogo que eu tô ansioso pra assistir. 2 ataques limitados. Os Browns são favoritos. O jogo é em Cleveland. Tá pagando 1,57 a vitória dos Browns, 2,50 dos Steelers. Browns são favoritos por 3,5 pontos. E eu, sinceramente, não acho que os Browns deveriam ser favoritos para jogo nenhum. Eu até não apostaria o total 40 pontos, eu iria de under. Mas se eu tivesse que apostar uma arma na minha cabeça, eu apostaria aqui nos Steelers 2,50. Houston e Chicago Bears, já no jogo do domingo às 2 horas. Não tem linha ainda aqui no Bodog, né? Porque o jogo acabou de acabar. Outro jogo que não deve ser nada bom de assistir. Ingresso mais barato, $113, né? Mostra como a torcida do Chicago Bears é fanática, mas o Houston Texans é um time ruim, covarde. O time do Chicago Bears é um time ruim. Então, é aquele jogo é o jogo que o Red Zone vai esquecer no domingo. Raiders e Titans. A gente tá gravando aqui, não teve ainda o jogo dos Titans, né? Tá gravando aqui antes da segunda-feira, então não dá pra falar ainda dessa partida. Colts e Chiefs. Eu tava falando com um amigo meu que torce pros Colts, o Vitor, que eu citei na primeira parte também. Abraço, Vitor, se estiver escutando. Ele tá bem preocupado pra esse jogo com os Chiefs. O jogo é em Indianápolis. É Indianápolis, né? Isso, o jogo é em Indianápolis. Os Chiefs são favoritos por... pagando 3,20 a vitória deles. Desculpa. Tá pagando 3,20 a vitória dos Colts. 1,37 a vitória dos Chiefs. Os Chiefs são favoritos por menos 7. Total de pontos desse jogo, 1,90. Vou sentar o dedo nesse Chiefs menos 7 aqui. 1,95. Eu acho uma ótima aposta. Os Chiefs são muito melhores do que os Colts. É até uma combinada aqui, mais de 49 pontos. Chiefs menos 7. Paga 3,72. É uma boa aposta, hein? Ficaria de olho aí se fosse você. Buffalo Bills contra Miami Dolphins. Mesma questão, os Bills não jogaram ainda. Vão jogar no Monday Night Football. Lions e Vikings também. Vikings não jogou ainda. New England Patriots contra Baltimore Ravens. Um jogo de rivalidade. Não muito tempo atrás eram 2 times que estavam sempre decidindo a AFC. Sempre se enfrentando Divisional Round. Final de conferência. O jogo é em New England, mas os Ravens são favoritos. No Bodog tá pagando 1,62 a vitória dos Ravens, 2,35 a dos Patriots. O total de pontos 44. Ravens menos 3 com handicap. Eu gosto desse over de 44 pontos. Eu gosto da vitória dos Ravens, tanto direta quanto com handicap. Acho que os Ravens são bem melhores, mas tem que... É o que a gente vai falando dos Ravens há 1 ano e meio. Tem que estar saudável essa secundária, né? Eles perderam o Marlon Humphrey ao longo do jogo. Vamos ver como é que vai ser. O Marcus Peters, voltando de ação, foi incinerado ali em alguns momentos. Não é um bom sinal da defesa dos Ravens. New York Jets contra Cincinnati Bengals. Os Jets vêm de uma vitória importante. E os Bengals não poderiam decepcionar mais nesse início de temporada. Perderam para os Steelers, perderam para o Dallas Cowboys do Cooper Rush, tanto que eles nem são tão favoritos quanto a gente... Assim, essa linha antes da temporada devia ser muito mais desequilibrada, né? O jogo é em Nova York, mas os Bengals estão pagando 1,47 lá no Bodog, Jets 2,75, total de pontos 43, Bengals favoritos por menos 4,5. Se eu tivesse que apostar alguma coisa aqui, seria no total. Eu iria over mais de 43 pontos, né? Mas eu não confio nos Bengals nesse momento e não confio no New York Jets nunca. Então ficaria longe desse jogo. Eagles e Commanders. Eagles ainda não jogaram. Saints e Panthers. Tem linha. Achei que poderia não ter por conta da questão do James Winston, né? Os problemas nas costas dele. O jogo é em Charlotte, na casa dos Panthers. Mas os Saints são favoritos. Tá pagando 1,69 a vitória dos Saints no Bodog. 2,25 a dos Panthers. Saints menos 3. Com handicap.
E o total de pontos 40,5. Nossa. Muitos totais baixos, né, nesse início de temporada, né? E não é uma coisa que tá só batendo over, não, tá? Tá batendo muito under também. Então, interessante. Eu iria de Saints aqui, tranquilamente. O Panthers perdeu pro Cleveland Browns e perdeu pros Giants. E é uma comissão técnica muito ruim, falta talento no ataque. Baker Mayfield só jogando muito mal nesse início. Ele teve o último quarto muito bom contra os Browns, mas os outros 7 quartos dele não foram bons. Pra mim, 1,69 aqui pro Saints, vitória direta, é um bom número. Vamos passar aqui. Jacksonville Jaguars contra Chargers. Não tem essa linha aqui por algum motivo. Não temos essa linha no Bodog ainda. Vou dar um F5 aqui pra ver. Eu achei que ia ter. Os Chargers jogaram quinta, os Jaguars jogaram hoje. Não tem. Enfim. Rams e Cardinals. Rams e Cardinals acabaram de jogar e tem, né? Eu não sei se tem alguma lesão que eu perdi. É a lesão do Justin Herbert. Desculpa. Me perdoe, Bodog. Tá certo. Você não pode botar a linha enquanto o Justin Herbert você não definiu o que vai ser dele. Ele tá lidando com a fratura lá na cartilagem da costela. Mas, enfim, Cardinals e Rams, jogo Arizona, Rams pagando 1,50 a vitória no Bodog, 2,70 do Cardinals, total 51 pontos, Rams menos 4. Eu iria no over aqui, 51 pontos, são dois ataques que são capazes de botar bastante ponto no placar, mas fiquei com medo do que eu vi dos Rams hoje. Assim, medo não no bom sentido pra torcida dos Rams, né? Medo no sentido ruim, né? Porque soou muito para vencer um time dos Falcons por muitos erros, né? Muitos erros que a equipe cometeu. Mas eu não... Nenhuma aposta que eu tô apaixonado até agora. Só o Chiefs e Colts mesmo, que realmente me chamou a atenção. Seahawks e Falcons. Nossa senhora. Jogo de dois times aí brigando pela primeira escolha geral do draft. O jogo é em Seattle. Os Seahawks são favoritos, pagando 1,74. A Atlanta Falcons está pagando 2,15. Total 42,5. Seahawks por menos 2,5. Mas a linha já está andando na direção do Falcons. Então, rapidinho, esse número deve virar Seahawks menos 2. Eu gosto do Falcons aqui. Eles tiveram uns flashes interessantes. Eles não conseguem sustentar por 4 quartos. Mas eles tiveram alguns flashes ali de conseguir mover a bola. A defesa do Seahawks é muito ruim. Eu gosto desse over 42,5. É o que eu falei na primeira parte. Eu não ficaria surpreso se o Seahawks for o Jaguars de 2020, que venceu o primeiro jogo e perdeu os outros 15. No caso do Seahawks, perdeu os outros 16. Então eu iria de Seahawks aqui. Packers e Buccaneers. Acho que Packers e Buccaneers ainda não tem. Por causa, o jogo do Packers acabou de acabar nesse exato momento. Não tem mesmo. Um jogo interessante, né? O jogo ainda no segundo horário, não é o Sunday Night Football. O Buccaneers jogando pro gasto até agora, né? O corpo de wide receivers bem machucado. Vamos ver se Chris Godwin consegue entrar em campo no próximo domingo. Os Packers correm muito bem com a bola, mas a gente sabe que em geral os Bucks defendem bem o jogo terrestre, né? Então acho que é um bom matchup pro Buccaneers vencer. Não é um bom matchup pro Green Bay Packers. Claro que a gente vai falar ao longo na quarta-feira à noite o preview da rodada que é postado aqui no feed. A gente vai falar com mais detalhes. Essa aqui é a minha primeira impressão. Tô literalmente olhando os jogos pela primeira vez. Sunday Night Football, 49ers e Broncos. Acho que os deuses do futebol americano vão se arrepender de colocar tanto jogo do Broncos no prime time, né? Porque não foi... A primeira impressão não foi nada boa. Não tem linha ainda, porque acho que é uma questão burocrática, porque por causa do Trey Lance não ter sido ainda colocado na injury reserve oficialmente, né? Mas ele não joga mais esse ano. Ele sofreu uma fratura no tornozelo, vai passar por cirurgia amanhã. Eu acho que, assim, até aumenta as chances do 49ers nesse jogo com o Jimmy Garoppolo, e vou apostar provavelmente no 49ers, né? Vamos ver como é que vai ser essa linha, mas esse time do Broncos foi um jogo muito ruim. Muito, muito, muito ruim contra o Houston Texans, que é um time horroroso também, né? Então, não
Não gostei nada do que eu vi do Broncos. Para encerrar o Monday Night Football, Dallas Cowboys de Cooper Rush contra o New York Giants, jogo em Nova York. Giants favoritos, vitória dos Giants no Bulldog pagando 1,66, dos Cowboys 2,30. Giants menos 3, total 39,5. Muitos totais baixos mesmo nessa temporada até agora. Eu iria de Cowboys mais 3 aqui tranquilamente, porque os Giants venceram um jogo em que, se o Baker Mayfield não aceita um sack ali no final, os Panthers poderiam ter empatado, os Titans poderiam ter vencido, não errassem um field goal, que não era nenhum absurdo. E é um time que toma decisões inteligentes e tal, mas é um dos piores elencos da NFL. Eu te desafio, busca no Google New York Giants Depth Chart, que aparece o elenco dos Giants. Conta quantos jogadores você acredita que seriam titulares na maioria dos times da NFL. Em pelo menos 10 times da NFL. Você não vai contar muitos. Então, acho que eu iria de Dallas Cowboys aqui. Defesa bem melhor. Cooper Rush, melhor que o Daniel Jones. Só o tempo dirá. Então é isso, pessoal. Segunda parte aqui chegando ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. De coração, tô assim, muito feliz com a resposta do público nesse começo de temporada. Mas a gente precisa continuar aumentando. Sempre continuar aumentando. A base de apoiadores é importantíssimo para esse podcast ser rentável, poder ser o meu trabalho. Eu quero me dedicar 100% ao podcast Cara dos Esportes, para fazer cada vez mais conteúdo, mas eu preciso que você, que pode se tornar apoiador, se torne apoiador. Você vai ajudar o podcast e vai ter acesso a um monte de conteúdo. Não é assim, o apoiador vai ter um podcast uma vez por mês. Não. Se você assinar o plano MVP, você literalmente vai ter 5 podcasts extras por semana, 2 newsletters, grupo no WhatsApp. Você ainda paga com desconto por Pix. Assim, mais fácil que isso não poderia ser. Um ótimo investimento da sua parte. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!